Além de todas as questões envolvendo os problemas do que deveria ser ensinado dentro da escola, a gente está sofrendo um problema dentro do sistema educacional que está impactando muito as crianças. Dois pontos desse é com relação ao inglês e com relação à tecnologia, né? Além do acesso ao livro. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Oi, seja bem-vindo ao canal Resenha Educação. Esse é um canal que fala sobre educação a partir do ponto de vista do professor. Então, se você quer se manter atualizado sobre esse tipo de assunto, não deixe de se inscrever agora no canal. A humanidade, no século XX, percebeu que era necessário criar os direitos humanos. Porém, cada vez mais que o tempo vem passando, a gente vem percebendo que só garantir a sobrevivência física das pessoas, isso não é o suficiente para que a gente mantenha uma igualdade ou até mesmo um sistema justo, né, de sobrevivência ou de viver em sociedade. E mais ainda, quem é que vai definir o que é necessário ou o que é o suficiente para que a gente mantenha essa sobrevivência física? Ou para que a gente dê as condições mínimas para que as pessoas tenham uma vida, no mínimo, condizente ou, no mínimo, decente com o que ela deveria ter. 3 pontos aí que a gente poderia ressaltar com relação à questão mínima que todas as pessoas deveriam ter, seria a questão da moradia, da saúde e da educação. Na saúde, a gente também está falando com relação à alimentação, que impacta diretamente na saúde, né? E a questão física, realmente, né? De acesso a tratamentos de saúde em caso de doença ou até mesmo para prevenção. No caso da moradia, é o mínimo que a gente esperaria, é que toda a humanidade tivesse uma casa ou tivesse um local onde ela pudesse morar com condições mínimas, né, de sobrevivência ali e que pudesse ser justo, né, pudesse ser decente. Pensando na educação, a gente precisa começar a visualizar que a humanidade ainda não conseguiu se entender quanto ou como a gente ensina nas escolas ou como a gente poderia mudar o sistema educacional de forma que desse condições para as crianças e para os adolescentes deles chegarem na fase adulta e eles competirem de igual para igual para ter uma vida no mínimo decente com relação àquilo dali. E pensando nesse tópico, né, a elite social, as pessoas que têm mais dinheiro dentro desse sistema capitalista, está muito relacionado a essa pressão que eles fazem para que a grande parte da população fique numa zona de pobreza ou fique com menos dinheiro do que eles, ou seja, uma transferência de recursos. E isso é problemático, porque na história da humanidade, o que a gente vê é que quando uma sociedade ela divide igualitariamente os recursos e ela tende a querer crescer juntas, né, onde não há um disparate muito grande entre as pessoas que são ricas e as pessoas que talvez não fossem tão ricas, ou seja, o salário médio é um salário médio realmente, isso é um ponto extremamente impactante. Se a gente pensar no Brasil, então, a sociedade brasileira, né, é muito retrógrada e na verdade, eu vou usar até uma palavra forte, né, muito burra com relação a isso, porque ela quer se manter dentro de um grupo exclusivo que não é pertinente para o crescimento da população, enquanto 90% da população, 99% da população está passando por dificuldade, aquele grupo ali exclusivo está tendo uma vida que é fora do padrão aqui daquela sociedade. Mas pensando por outro lado, se eles ajudassem a população, o modelo inteiro iria favorecer mais ainda as condições de vida dele ao redor dele, iria ficar melhor ainda. O problema é esse pensamento de que eu vou farinha pouco o meu pirão primeiro e vou acabar não ajudando as outras pessoas porque eu vou querer me resguardar. Esse pensamento de querer resguardar a própria família, o próprio ambiente ali, acaba causando todo um problema na sociedade, além de que ele em si acaba ficando cercado, o que a gente vê, né, nas grandes metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, as pessoas vivendo atrás de grade, as pessoas vivendo com segurança o tempo todo, o carro blindado, tudo isso é uma demonstração de que o modelo que essa elite está usando não é um modelo que funciona. Enquanto isso, você vai na Suíça, você vai na Noruega, ou você vai em países como Suécia, né? Você consegue transitar
na cidade, independente da quantidade de dinheiro que você tem, você vai na França, o seu filho, você é uma pessoa muito rica, mas o seu filho consegue estudar em qualquer colégio sem precisar de um segurança ou sem precisar de uma pessoa estar o tempo todo ali ao redor dela. Por quê? Porque as pessoas que estão convivendo naquela sociedade, elas têm a condição mínima para a sobrevivência e elas não precisam retirá-la, não precisam brigar com aquela elite ali. É óbvio que sempre vai existir uma briga para que haja uma diminuição entre o quanto a pessoa rica tem e o quanto a pessoa pobre tem, né, ou o quanto a pessoa que não tem tanto recurso tem, para que essa distância diminua. Mas, como no Brasil isso é exagerado, isso acaba se ressaltando muito mais. E se a gente consegue comparar com os outros países, isso fica uma coisa absurda. Mas, de uma forma geral, o que tem acontecido é que a gente tem cortado o acesso, né, a informação dos alunos. Como mais de 70%, praticamente 80% da população estudantil no Brasil são de escola pública, ou seja, são milhões de crianças que não têm acesso a uma determinada informação. E um dos itens que a gente percebe que a gente corta a informação dos alunos, que a informação não chega através dos alunos, é através da matéria do inglês. Atualmente a gente sabe, isso está muito claro, isso é um ponto que a gente não discute mais, que o inglês é a linguagem universal, é a linguagem onde a humanidade decidiu se comunicar, e que até que uma outra nação venha com uma outra língua, então até que a população mundial venha com uma outra língua que substitui isso, é isso que a gente tem hoje. A maior parte das informações estão em inglês. Quando as crianças não aprendem inglês, quando a gente fica exclusivo no português, a gente acaba excluindo milhões de informação dos alunos e não dando acesso a ele a se comunicarem com o mundo. É como se a gente ficasse dentro daquela colônia ali, dentro daquele cercadinho. Ou seja, o inglês atualmente seria uma matéria que é super importante, tão importante quanto várias outras matérias, e que não está sendo dado valor a ela. Veja bem, em momento nenhum eu estou falando que o português não deve ser ensinado, ou que o português deve ser desvalorizado, ou qualquer coisa desse sentido. Muito pelo contrário, o português tem o seu valor, onde a gente tem a maior passagem de cultura é através da linguagem, a maior parte da nossa comunicação é feita diariamente através do português, então não tem como entrar no embate de dizer quem é prioridade. Obviamente, o português é prioridade para a gente, né? A gente precisa manter o estudo e o ensino do inglês em alta. A questão não é só manter o português sendo ensinados com o melhor objetivo possível. É simplesmente dar mais valor à matéria de inglês. O que acontece na maioria das escolas é que quando um aluno chega no final do ano e ele é reprovado em inglês, o pessoal fala assim, isso daí a matéria não é tão importante. E o professor do português de inglês basicamente não tem voz ali naquele conselho de classe ali definitivo ali com relação ao futuro do aluno, né? Normalmente ele fica deixado de lado. O que eu estou falando é que o inglês deveria ser dado uma importância muito maior do que está sendo dado hoje atualmente, porque sem ele a gente basicamente não tem acesso às informações que estão sendo dadas lá fora. Segundo ponto é com relação ao acesso à internet ou ao acesso à tecnologia. De alguma forma a gente está negando as informações aos alunos, né, através do não fornecimento dessa tecnologia. O governo precisa começar a se preocupar muito mais em baixar os impostos com relação à internet, com relação aos acessos de computador, para que a informática ou a tecnologia entre na casa das pessoas com muito mais facilidade, que isso se torne um item básico de cada casa que a gente tenha no Brasil. Se isso não acontece, a gente sempre fica para trás, a gente sempre continua sendo um país agrário. E o que seria necessário é de que a gente tivesse, no mínimo, uma diminuição de imposto, um incentivo à tecnologia nos equipamentos e, quiçá, talvez um subsídio do governo com relação a isso, para que as empresas massificassem e chegassem em toda a população. Se a população não tem acesso à internet,
internet, que a gente não tem como discutir também atualmente, sem a importância da internet na vida das pessoas, o como que essas informações vão chegando, né? Até mesmo se a gente parar um pouco para analisar como que a sociedade evoluiu em termos de troca de informação. Primeiro era uma pessoa que tinha informação, depois essa informação começou a se propagar mais através dos livros, e atualmente não tem mais como dizer que a internet não é um centro, uma central de informação que as pessoas podem se instruir através dali. Então, quando a gente exclui a internet da casa das pessoas ou do próprio aluno, a gente está excluindo ele com relação à educação. E aí, às vezes, a gente pode pensar assim, olha, mas o custo disso é muito alto, ou talvez isso seja inviável. Então tudo bem, então a gente pega dentro das escolas e disponibiliza aquilo dali de forma massiva, ou seja, chega depois do horário da escola, a gente deixa disponível os computadores, deixa disponível a internet para que os alunos usem. Depois, as questões que podem vir a surgir, a gente pode ir criando normas ou regulamentos que ajudem a gente manter as crianças estudando ou tendo acesso. Agora, o problema a gente não tem o computador, a gente não tem a internet e a gente não vai resolver isso. Isso é um problema extremamente grave dentro do Brasil. E ainda, dentro desse tópico, tem a questão das aulas que são gravadas. De uma maneira geral, a gente está começando a entender de que as aulas que são gravadas, as aulas que são passadas por diversas escolas, por diversos professores ou pessoas realmente que têm um determinado conhecimento e que estão disponibilizando essas aulas, por exemplo, no YouTube, isso facilita muito e muda totalmente o estilo de estudo do aluno. Por exemplo, para que a gente entenda, dentro de sala de aula, o professor não tem condições nem de acelerar mais rápido para o aluno que já entendeu ou para o aluno que tem uma determinada facilidade, assim, porque se ele acelerar, ele vai perder o aluno que é um pouco mais lento ou que tem um pouco mais de dificuldade, e quando ele diminui a velocidade muito para atender o aluno que tem dificuldade, ele perde o aluno que está muito acelerado ou que já entendeu a matéria. Então, o professor ele sempre tenta ficar ali numa média, e quando o aluno ele consegue assistir exatamente a mesma aula através do YouTube, através de uma outra plataforma, aquilo dali ele pode andar mais rápido, ele pode diminuir a velocidade, ele pode repetir quantas vezes ele quiser, e isso a gente não está tendo a consciência dessa importância, desse impacto que esse tipo de aula pode ter. É óbvio que quando a gente pensa nesse sentido, o modelo de aula dentro de sala de aula precisa mudar também. A gente, enquanto professor, a gente acha que o poder tem que sempre ficar na nossa mão. E ao contrário, os professores têm que começar a mudar essa mentalidade no sentido de que o aluno tem que começar a procurar ele como se ele fosse uma referência, como ele se fosse um orientador, uma pessoa onde vai indicar para o aluno como que ele poderia estudar melhor, ou como ele poderia se desenvolver melhor, e não ele ser o retentor do conhecimento ou da informação e o aluno precisar ir até ele. Isso é uma coisa que a gente precisa mudar urgentemente. E uma coisa que vem sendo gradativamente mudado é com relação à questão das aulas das universidades. As aulas universitárias, principalmente em matérias que exigem hard skills, ou seja, profissões que são relacionadas, por exemplo, com matemática, física, química, ou seja, onde a pessoa expõe um conhecimento e o aluno precisa exercitar aquilo ali e fazer com que aquilo dali entre internamente dentro dele, isso poderia estar sendo exposto para a sociedade. As faculdades públicas poderiam estar expondo essas aulas para que a gente acessasse mais pessoas. Aos poucos, esse modelo de aula gravada, que está sendo gravada no mínimo nas universidades, está sendo passada para a população. Só que no Brasil esse processo ainda é tão lento que a gente não consegue ver ou pelo menos medir, mensurar nenhum tipo de efeito com relação a isso. E o terceiro tópico, e talvez o mais absurdo, é que
o governo agora decidiu, tá querendo taxar os livros. Ora, se no Brasil a gente já tem um problema de que os livros são caros perante ao salário mínimo, perante as condições de vida que as pessoas têm, ou seja, no Brasil a gente tem um grande índice de pirataria de livros justamente porque o livro é muito caro, né? E o governo se propõe a pegar e a taxar os livros, ou seja, isso significa que os livros vão ficar mais caros ainda. Isso é praticamente um tiro no pé, ou seja, o governo diz que vai taxar para que ele pegue uma parte desse valor e distribua os livros gratuitos. Ora, mas aí quem é que vai decidir quais são os livros que vão ser distribuídos ou quais são os livros que vão ser dados para a população? Isso me gera uma sensação de controle que é um controle desnecessário. Ora, eu posso decidir, ou então o aluno pode decidir o que ele gostaria de ler, né? E não o governo botar uma taxa altíssima em cima dos livros, para que os livros fiquem cada vez mais caros. Isso vai provocar mais ainda uma pirataria em cima dos livros e vai fazer com que a informação não chegue para as pessoas, né? E isso por si só já é uma questão. Com relação a essa questão da taxação dos livros, eu não vou nem entrar no ponto onde a gente deveria ter uma reforma tributária pensando em taxar as grandes riquezas, no mínimo com relação às heranças, no mínimo com relação à utilização de iate, de jet ski, de helicóptero, que enquanto a grande parte da população paga um IPVA ou paga para usar o carro anualmente, essa população que é rica não paga nenhum tipo de imposto para a utilização desse tipo de equipamento, desse tipo de utensílio, e que poderia ajudar muito mais do que você taxar os livros. E mais ainda, principalmente pensando no ministro que a gente tem atualmente, que é uma pessoa extremamente instruída e que ele sabe da importância do livro e que ele só chegou basicamente no ponto onde ele está por conta de uma educação que ele tenha tido antes e o acesso à informação que ele teve e os livros que ele acessou. Porque se ele não tivesse tido tudo isso, ele teria um pouco mais de dificuldade, no mínimo um pouco mais de dificuldade para chegar onde ele chegou. Então ele sabe, ou a equipe que está lá junto com ele, ou então a equipe que está no governo, eles sabem da importância do livro. Taxar os livros é simplesmente dizer, olha, a gente vai manter a população cada vez mais para baixo, ou cada vez mais pobre, e cada vez o Brasil afundando mais ainda o Brasil, porque a gente não dá acesso aos livros às pessoas. Então, de uma maneira geral, a gente só assegurar a sobrevivência física das pessoas não é o suficiente para que a gente consiga manter uma sociedade justa, uma sociedade igualitária. A gente está vendo na história da humanidade o quanto isso tem criado uma desigualdade, quando a gente não dá as condições mínimas. E quando a gente quando a gente fala de condições mínimas, a gente fala muito mais do que só uma sobrevivência física. E nesse vídeo eu trouxe 3 pontos que as pessoas não têm comentado e não têm falado, que faz com que a população fique mais excluída, né, e fique mais isolada do mundo inteiro e sem condições, ou com menos condições, de estar tendo uma equiparação com as outras pessoas. São elas, o inglês. Sem o inglês atualmente, basicamente você está negando a informação. Não é nem questão da utilização do inglês enquanto língua oficial ou como uma guerra cultural. É uma questão de negar a informação às pessoas, porque a gente tem o português. O português são usados basicamente por volta de 13 países no mundo inteiro, é a 6ª língua mais usada. Então, a gente teria outras línguas que as pessoas conseguiriam conseguir mais informação, e a gente nega as informações, a gente obstrui o acesso à informação aos alunos quando a gente não educa eles, não ensina para eles o inglês da forma como deveria ser ensinado. Segunda coisa, com relação à tecnologia, com relação ao acesso à internet. A internet atualmente deveria ser uma necessidade básica atendida pelo governo, assim como é a questão da moradia, assim como é a questão da saúde, né, e da alimentação.
todas as pessoas no Brasil deveriam ter acesso à internet para que elas tivessem acesso à informação. Ah, mas como que isso pode ser feito? O governo pode diminuir as taxas, incentivar as empresas através de programas, ou até mesmo, se for o caso, de dar subsídios para que essas empresas de tecnologia, tanto na parte de produto, né, de equipamentos, quanto na parte de internet, elas chegassem mais facilmente à população. E o outro ponto seria a questão do acesso aos livros. Os livros atualmente já têm um preço alto, né, principalmente para os alunos que são universitários, os alunos que são do ensino básico, eles têm um acesso ao livro que talvez, vamos dizer assim, o governo dá um mínimo para eles, mas ainda não é o suficiente, e quando chega na universidade, nem esse mínimo o universitário ele tem. E ainda, o governo, para piorar a situação, ele vai e quer taxar os livros. Isso é basicamente um tiro no pé, dizendo assim, olha, a gente vai afundar mais ainda o Brasil pelos próximos anos. Fica a reflexão. Este canal precisa e depende de você. Se você puder, aqui na descrição do vídeo tem os links para a campanha no Patreon, para você fazer a sua doação para o canal. Com essa ação, será possível continuar seguindo em frente, independente e isento de interferências. Além disso, você mantém uma porta aberta para que a sua voz e ideias tenham visibilidade na sociedade. Vamos juntos melhorar a educação. Ajude a patrocinar o canal. Se você não pode fazer uma contribuição financeira, tudo bem, não se preocupe ou fique chateado. Você pode sempre ajudar deixando o seu like nesse e nos outros vídeos, fazendo o seu comentário e as suas sugestões ou compartilhando os vídeos com os seus conhecidos. Você também pode assistir os outros vídeos do canal ou participando das comunidades do canal que estão linkadas na descrição desse vídeo também. Cada pequena contribuição ajuda. Não estamos sozinhos, vamos juntos. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Um abraço.